Luzes do terremoto é um dos fenômenos naturais mais misteriosos. Elas podem aparecer antes, durante ou depois de um terremoto. São geralmente brancas ou azuis e duram pouco tempo, mas às vezes podem durar até 10 minutos. É difícil estudá-las porque podem acontecer a diferentes distâncias do epicentro de um terremoto. Sabemos que elas só acontecem durante terremotos fortes que têm uma classificação de 5 ou mais na escala Richter. Os cientistas acreditam que elas podem ser causadas pela liberação de oxigênio ionizado, que ocorre quando certas rochas se rompem. Este próximo fenômeno estranho não é espontâneo, mas isso não o torna menos impressionante. Você precisará ir até La Macarena, na Colômbia, para vê-lo. É chamado de arco-íris líquido, ou o Rio das 5 Cores. Aqui você pode ver o rio mudar de cor, de vermelho para amarelo, verde e roxo, dependendo das condições de luz e água. Esta vista incrível é causada por uma planta aquática muito talentosa. Ela se prende às rochas do rio e dá à água uma cor avermelhada. A água também é muito clara, com pouquíssimas partículas flutuando nela, fazendo com que os pigmentos vermelhos se apresentem ainda mais claros. Se alguma vez você chegar a este destino surpreendente, também encontrará uma bela fauna relaxando ao redor do lago. Araras vermelhas podem ser vistas neste local, assim como bugios. A cada outono e primavera, um magnífico fenômeno natural ocorre na região do Mar de Wadden, no norte da Europa. Aproximadamente 1,5 milhão de estorninhos se reúnem no mesmo local para descansar na grama alta durante a noite. Entretanto, antes de a noite se instalar, os estorninhos podem se ver rodeados de aves de rapina famintas. Isso cria uma dança hipnotizante, pois os estorninhos formam padrões intrincados para fugir das aves de rapina. Este espetáculo é referido como o Sol Negro e envolve milhares a milhões de aves voando em formação. A razão de seu voo sincronizado é que ele torna mais desafiador para os predadores individuar e capturar algum estorninho. Sons vulcânicos, também chamados de acústica vulcânica, podem acontecer antes de uma erupção. Eles vêm do magma sendo pressurizado em rachaduras e tubos, de explosões de bolhas e sistemas de água quente perto da superfície do vulcão. Conforme o magma sobe, o gás se acumula e racha a superfície. O magma rico em gás cria um som parecido com o de um órgão de tubos, conhecido como um tremor harmônico. O som muda com o tempo, parecendo um concerto natural. Um tremor harmônico é um sinal de que uma erupção está chegando, então é melhor procurar abrigo se você ouvir algo incomum perto de uma área com vulcões. Um dos fenômenos mais surreais a serem vivenciados na Terra ocorre perto de dunas de areia. Se você já esteve no topo de uma duna de areia, talvez tenha tido a sorte de ouvir uma coisa super estranha: areia cantando. A verdade é que os cientistas ainda não entenderam completamente por que este fenômeno ocorre. Uma teoria afirma que a areia pode produzir este som enquanto desliza pelas dunas, por causa do atrito entre seus grãos. Mas como podemos reconhecer se o que estamos ouvindo é areia cantando? Bem, é semelhante ao som de um avião que voa ao longe. Um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz um ruído tão alto que pode realmente ser ouvido pelos turistas é no deserto do Namibe, na África, ou em Barking Sands, no Havaí. Para ver uma rara cachoeira dourada, você terá que dirigir até o Parque Nacional de Yosemite, mais precisamente até a Catarata Horsetail. Você precisará planejar sua viagem com antecedência para ter certeza de chegar lá no inverno ou no início da primavera. É o único período do ano em que este belo fenômeno pode ser avistado. Vamos ser claros, não é ouro de verdade caindo pela montanha. Na verdade, é uma ilusão de ótica que, ao anoitecer, a luz do sol atinge a cachoeira de uma maneira tão única que faz com que pareça um rio de lava ou ouro. Em um parque nacional californiano chamado Vale da Morte, há rochas que parecem se mover por conta própria e deixar trilhas para trás. Os cientistas pensavam que a ave papaléguas poderia ser responsável por esses movimentos, mas esta criatura é muito pequena para arrastar pedras por aí. Eles também pensaram que poderia ser o vento, mas as rochas também são pesadas demais para serem levadas assim. Os cientistas estudam as rochas há anos, mas até 2014 não tinham visto realmente as rochas se moverem. Eles apenas as tinham visto em diferentes posições em momentos distintos. Com a ajuda da fotografia em time-lapse, se descobriu que o movimento era causado por uma combinação de chuvas, rápidas mudanças de temperatura e um pouco de vento. Quando chove, a água às vezes congela e as rochas ficam presas no gelo. Conforme a temperatura sobe, o gelo começa a derreter e a se mover lentamente, arrastando as rochas consigo. Os rastros deixados para trás se solidificam sob o calor do sol. A camada de gelo que move as rochas é muito fina e evapora rapidamente, razão pela qual foi difícil para os cientistas entender este fenômeno. Você já ouviu falar de uma tempestade suja?
Aperte o cinto, pois estou prestes a levá-lo em um passeio selvagem pelo mundo dos relâmpagos vulcânicos. Não é uma nova técnica de dança, embora isso poderia ser bastante impressionante. É apenas uma maneira engraçada de dizer relâmpagos e trovões durante uma erupção vulcânica. Quando uma trovoada regular acontece, partículas positivas e negativas colidem e criam uma grande faísca de relâmpago. E o estrondo que ouvimos? Isso é apenas um trovão. Mas quando um vulcão começa a se manifestar, algumas partículas de cinza se eletrificam e começam a colidir umas com as outras. Isso provoca descargas elétricas, fazendo parecer que há relâmpagos vindo diretamente do vulcão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com todas as cinzas, fumaça e gás voando ao redor. É por isso que às vezes também é chamado de tempestade suja. Você acabou de ver um raio gigante de luz disparando em direção ao céu? Esse fenômeno é chamado de pilar de luz. E não se preocupe, não é um truque de magia, apenas um monte de cristais de gelo nos pregando peças. Quando está frio lá fora, cristais de gelo suspensos perto do solo refletem a luz e criam essas colunas de luz que parecem estar vindo do espaço. Mas na verdade é apenas um monte de pequenos cristais mostrando suas habilidades de reflexão. E se você acha que esses pilares de luz naturais são legais, espere até ver os artificiais. Eles podem ser ainda mais altos, porque o feixe das luzes de rua não é o mesmo. Os cristais de gelo ainda podem refletir a luz, mesmo que estejam um pouco inclinados. Imagine só, toda essa luz está vindo das luzes da rua a poucos metros de distância. Portanto, da próxima vez que você vir um pilar de luz, não corra para se esconder, apenas aprecie o espetáculo. Se você se deparar com estas formas peculiares que parecem bolhas no céu, considere-se sortudo. Essas preciosidades são chamadas de nuvens mamatos, e não são nuvens corriqueiras. A maioria das nuvens é formada quando o ar sobe, fazendo com que pareçam grandes bolas de algodão. Mas as nuvens mamatos são formadas quando o ar desce, fazendo com que pareçam de cabeça para baixo. O ar acima e abaixo dessas nuvens cria um pouco de turbulência, e antes que você perceba, partículas de nuvens formam bolhas perfeitamente redondas. Só não fique olhando para elas por muito tempo, elas frequentemente sinalizam que uma tempestade está a caminho. O que temos aqui? Parece que o Sol está usando um chapéu de festa colorido feito de arco-íris no topo das montanhas Ruhr, na Alemanha. A propósito, este fenômeno é chamado de halo solar. Estas árvores cobertas de neve também parecem estar se juntando à diversão, tudo graças aos cristais de gelo em nuvens altas. Eles adoram se curvar e refletir a luz, fazendo parecer que o Sol está dando uma festa com dança halo lava-lâmpada. E sim, isso pode significar que o mau tempo está ao dobrar da esquina, mas não deixe que isso estrague sua diversão. Você ainda pode ficar por aqui um pouco e tirar algumas fotos ótimas. Então aí está você. Você dirigiu por horas durante a noite, não teve chance de dormir e sua mente está no limite. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí, olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espere! Tem 3 sóis no céu. Você esfrega os olhos, mas não! Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu distorcem a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Este fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente é apenas um círculo ao redor do Sol. Você também pode observar um halo à noite. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao redor dele. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais elaborada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida, exatamente como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você olha para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... espere, o sol começa a se dissolver no céu. Após alguns momentos, está escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Foi o mesmo efeito de curvatura de luz que você viu antes com os 3 sóis. Só que agora, a luz é curvada verticalmente e não horizontalmente. E em vez do sol de verdade, o que apareceu foi o seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas um nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é possível. Não na Terra, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema solar no centro do qual se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando ao redor dessa gigante. De longe, elas parecem halteres. Este estranho mundo também tem um planeta.
O pôr do sol e o amanhecer lá realmente acontecem com 3 estrelas. Se você levasse sua cara metade a um banco do parque para assistir ao pôr do sol lá, seu encontro seria bem sucedido, seja lá o que isso signifique. Agora você está em casa, assistindo ao YouTube ao som de uma tempestade. De repente, você ouve uma janela quebrando e todas as luzes da casa se apagam. Você vê um raio de luz brilhante sob a porta da sala adjacente. Você abre a porta e vê uma esfera de relâmpago do tamanho de uma bola de basquete. Ela está pendurada, ocasionalmente lançando minúsculos relâmpagos para os lados. Depois de alguns instantes, a bola voa em direção à janela pela qual chegou aqui. Você acabou de testemunhar um raio ou relâmpago globular. Nome inteligente. Esse fenômeno foi observado em diferentes partes do mundo e toda vez deixou as pessoas assustadas. Em 1753, um experiente marinheiro subiu no convés de um navio. Ele olhou para fora e viu uma grande bola de fogo azul sobre a água. Os marinheiros queriam se virar e alcançar esse orbe místico, mas estava indo rápido demais, e antes que pudessem mudar de curso, a bola voou para cima a uma velocidade tremenda. Aí houve uma explosão poderosa da força de 1000 canhões. A explosão rasgou o topo do mastro do navio e vários marinheiros foram jogados para trás pela onda de choque. No mesmo instante, o orbe desapareceu, deixando para trás apenas um cheiro horrível de enxofre. E um caso recente ocorreu na Europa Oriental. Durante uma tempestade, um raio globular atingiu a casa de uma mulher. A mulher permaneceu imóvel e a bola azul voou direto sobre sua cabeça. O relâmpago então atingiu a fiação elétrica dentro da parede e desapareceu. Mas apesar das alegações de testemunhas, os raios globulares ainda são um fenômeno não confirmado. E mesmo que realmente existam, não podemos explicar como se formam. Alguns cientistas até conseguiram criar raios globulares em laboratório, mas essas esferas não eram estáveis e não eram nada parecidas com o que as testemunhas descreveram. Seguindo em frente, essa nuvem parece um dinossauro. E essa parece um gato. E isso... Uau, parece que essas nuvens estão caindo. Ufa, é apenas uma nuvem Mamatus. Sua forma realmente a faz parecer pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bom, isso não vai acontecer, mas é melhor você começar a procurar proteção mesmo assim. Essas nuvens são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É necessário muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para criar essas nuvens. Então, correntes verticais de ar aparecem entre essas camadas, e essas correntes fazem as nuvens tomarem a forma de um cérebro humano. E essa nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme nuvem cobre uma grande área e, em seguida, chove fortemente sobre ela. Às vezes, a frente dessa nuvem assume uma forma bizarra, como nessas fotos. Parece mais com várias nuvens espaguetes gigantes, ou até mesmo minhocas gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de Morning Glory. Acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados, e então a enorme folha de massa de ar se divide em grossos tubos. E às vezes você pode ver nuvens no céu feitas de pássaros. Nossa, essa nuvem se move rapidamente e muda de forma. Torna-se mais transparente, mas depois mais densa e escura novamente. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance, mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores reunidos abaixo. Eles estão fazendo isso para proteção. Quando os pássaros se agrupam em tal nuvem, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teriam dificuldade em escolher um único alvo entre um número infinito de pássaros, e eles se movem rapidamente, cobrindo um ao outro. Os peixes são amontoados em cardumes pelo mesmo motivo. Essa nuvem pode assustar um predador faminto. Para outro fenômeno incomum, teremos que olhar para a Terra de uma visão aérea, à noite. Vamos para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto por um ponto. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja brilhante, a cratera de Darvaza. E é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás aqui e começaram a extraí-lo. Mas quando escavaram, encontraram um vazio no subsolo. O vazio entrou em colapso e formou uma cratera. Tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de 5 andares. O gás começou a sair das rachaduras da cratera, e como os animais costumavam pastar perto desse lugar, o gás poderia prejudicá-los.
Então, os geólogos decidiram colocar fogo nesses fluxos de gás para exaurir a fonte. Uma faísca e a cratera se encheu de colunas de fogo de 10 metros de altura. Os geólogos achavam que o incêndio acabaria em 1 ou 2 dias, mas se você vier aqui agora, verá que este portal para o submundo ainda está queimando. E isso acontece há quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu ao fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá, e os cientistas foram capazes de encontrar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bastante confortáveis no fundo desta frigideira em chamas que não se apagam. Outro fenômeno místico pode ser visto no deserto, uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a borda do cânion, ela começa a cair. Agora amplie esse efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente é como as cataratas do Niágara, só que não há uma gota d'água. Os habitantes locais dizem que este fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente. E o último fenômeno só pode ser visto no inverno. Você vê um rio congelado e há algumas pedras estranhas saindo do gelo. Mas quando se aproxima, você fica com medo, porque não é uma pedra, mas sim o focinho de um crocodilo. Não se preocupe, ele não pode pular de debaixo do gelo e dar uma mordida em você. E o animal não está passando dificuldades, como você pode pensar. Os crocodilos não conseguem respirar debaixo d'água e precisam subir constantemente à superfície para respirar. Mas quando a água congela, isso se torna impossível. Assim, os crocodilos colocam o nariz para fora antes de fortes geadas e deixam metade do corpo na superfície. Dessa forma, eles podem respirar com segurança. Além disso, o gelo e o ar frio resfriam os crocodilos e desaceleram seu metabolismo. É assim que os crocodilos podem sobreviver aos tempos de frio e fome. O vulcão Kawah-Chin, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita,
existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com duas peças paralelas. O que torna a Al Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa Rocha do Equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e o inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca
o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. 80% do que está no fundo dos oceanos do mundo permanece escondido até hoje. Isso porque o oceano cobre 70% da superfície do planeta e só temos acesso a uma pequena parte dele. Podemos ver claramente cerca de 5 quilômetros de profundidade oceano adentro. Então não é surpresa que nossas descobertas mais recentes quando se trata de vida selvagem venham de lá. Quero dizer, há muito o que explorar, como esta nova espécie de tubarão chamada de Squalus clarkei, ou o animal mais longo já encontrado, uma água-viva de 47 metros de comprimento, que acabamos de encontrar no início deste ano na Austrália. Em algum lugar nos mares Ártico e Antártico, um fenômeno estranho acontece que, no mínimo, deixa as pessoas confusas. É chamado de flores de gelo, mas não são plantas, apenas cristais de gelo. A geada se acumula nas plantas de caule longo que, por sua vez, conseguem quebrar a camada fina na superfície do gelo marinho jovem. No entanto, as flores de gelo não são feitas apenas de água. Elas têm uma variedade de micro-organismos em seu interior, o que faz delas um pequeno ecossistema temporário. Não temos vulcões apenas na superfície visível da Terra. Vulcões submarinos também perturbam a vida selvagem ao seu redor. Se os dados que temos até agora estiverem corretos, o oceano tem os sistemas vulcânicos mais produtivos da Terra, a maioria deles estando em média 2.600 metros abaixo da superfície da água. Maelstrom, um redemoinho poderoso e perigoso, é fonte de pesadelos para os marítimos até hoje. Um turbilhão desses tem um tamanho e força extraordinários. É tão poderoso que pode colocar navios ainda maiores em sérias dificuldades. Um dos mais famosos turbilhões se chama Naruto e está localizado perto da ilha Awase. Suas marés variam entre 13 e 19 km por hora 2 vezes por dia, o que as deixa entre as mais rápidas do mundo. O naufrágio do Titanic é o evento histórico que tornou os icebergs famosos, certo? Bom, às vezes esses icebergs até têm listras coloridas. Elas podem ser marrons, pretas, verdes, amarelas e azuis. Obviamente, eles são chamados de icebergs listrados e obtêm suas cores por várias razões naturais. Como os azuis, por exemplo, que aparecem quando o gelo derrete e congela muito rapidamente. Se houver listras verdes no iceberg, isso provavelmente significa que ele tem algumas algas presas em algum lugar. Os tons terrosos, como marrom, amarelo ou preto, têm outras coisas a culpar, como os sedimentos que a água do mar capta antes de congelar. Em março de 2019, os cientistas se depararam com um dos fenômenos mais desconcertantes já encontrados no mar. Durante a exploração de um dos vulcões subaquáticos, notaram o que parecia um pequeno lago que estava de cabeça para baixo. Estava a pelo menos 1.900 metros abaixo do nível do mar. Se você acha que isso não faz sentido, bom, é porque não é real. Acontece que não era nada mais do que uma ilusão de ótica gerada pelo líquido nessas piscinas de cabeça para baixo. Alcançam temperaturas de até 160 graus Celsius e são feitos de alguns produtos químicos agressivos como o enxofre e metais, o que torna a ilusão possível. A maior cachoeira do mundo também está escondida em segurança debaixo d'água. Está localizada abaixo do Estreito da Dinamarca, uma porção de água que fica entre a Islândia e a Groenlândia. Se de repente você desenvolver brânquias, mergulhar lá e conseguir respirar confortavelmente debaixo d'água, poderá ver uma série de cachoeiras que começam a 610 metros abaixo da superfície, mas depois caem para uma profundidade de 3.050 metros. Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram um objeto no fundo do Mar Báltico que descreveram como estranho e misterioso. É de forma oval, com formações incomuns de escadas. O chefe da equipe que fez a descoberta supôs que deveria ter sido construído há dezenas de milhares de anos, mesmo antes da Idade do Gelo, e poderia ter feito parte da cidade subaquática de Atlântida. Especialistas que analisaram o objeto acreditam que é um depósito glacial regular ou alguma outra formação natural, mas ainda não tem certeza. O Mar Negro não é chamado assim sem motivo. Localizado na extremidade sudeste da Europa, tem até fumaça do mar, que é basicamente vapor saindo da superfície do mar.
Isso acontece por causa da umidade da água oceânica, que neutraliza o vento mais frio que sopra na superfície, criando esse fenômeno semelhante ao vapor. Se você verificar a superfície do oceano durante o pôr e o nascer do sol, poderá ter a sorte de ver flashes verdes. No entanto, terá que prestar atenção, porque duram apenas alguns segundos. Eles acontecem devido ao efeito prismático natural da atmosfera terrestre. Durante o poente e o nascente, a luz que emerge do Sol diverge em várias cores, um processo que faz parecer que um flash verde é emitido pela água. Marés vermelhas acontecem muitas vezes, e embora não haja necessidade de entrar em pânico ao ver uma delas, ainda é necessário ter cuidado. O termo técnico para esse fenômeno é florescimento de algas. Ele acontece quando há rápido crescimento ou floração de algas nas águas oceânicas. Devido aos produtos químicos que essas algas contêm, elas podem ser um problema para aves, animais e até humanos. Portanto, não vá logo pulando na água se por acaso vir esse fenômeno. Polvos e lulas têm um traço especial que os diferencia de outras criaturas marinhas. Eles têm 3 corações. O Dia dos Namorados deve ser muito especial para eles. Isso não necessariamente os torna mais românticos, mas eles precisam desses 3 corações para funcionar corretamente. Eles têm um coração importante que ajuda na circulação por todo o corpo e 2 branquiais que são responsáveis por bombear perto de suas brânquias. Com 3 corações e 8 braços, quando o polvo te abraçar, você saberá que ele é muito sincero. Com base em um estudo publicado em 2013, os golfinhos têm nomes uns para os outros. Particularmente golfinhos nariz de garrafa, que têm seus próprios assobios especiais, assim como os nomes humanos. Eles não apenas desenvolvem esse tipo de assobio para se apresentar a outros golfinhos, mas também podem aprender outros nomes para que possam se comunicar melhor uns com os outros. Nas profundezas do Oceano Pacífico, há uma misteriosa baleia cantante que os cientistas ainda não entenderam completamente. Eles a chamam de a baleia mais solitária, porque emite sons em um tom muito mais alto do que qualquer outra baleia azul que já encontramos. No entanto, ninguém nunca a viu, então os pesquisadores acreditam que sua estranha melodia possa estar impedindo que ela realmente encontre um parceiro. As baleias azuis padrão têm sua própria peculiaridade. Seu coração tem mais de 1,5 metro de comprimento. Também tem cerca de 1,20 m de largura e pode pesar mais de 180 quilos. Só para dar uma ideia melhor, o seu coração é mais ou menos do tamanho do seu punho, um pouquinho menor. Não que já não estejamos um pouco intimidados por criaturas marinhas, mas só para você saber, os tubarões às vezes podem ter milhares de dentes. E não apenas 1.000 ou 2.000, até 30.000 dentes ao longo da vida, para ser mais preciso. Sim, eu não gostaria de ver a conta do dentista de um tubarão. Os cientistas ainda precisam identificar uma criatura na Terra que possa realmente viver para sempre, mas parece que isso está prestes a mudar. Uma pequena água-viva que é ainda menor do que a unha do seu mindinho parece ser a personificação viva de Benjamin Button. Isso porque ela tem a capacidade de voltar a um estágio de desenvolvimento anterior sempre que estiver em perigo ou com muita fome e sem alimento. Não é surpresa que ela tenha ganhado o apelido de a água-viva imortal. Conhecemos essa espécie há centenas de anos, mas somente na década de 1990 descobrimos suas características únicas. Ainda não temos certeza de como ela é capaz de produzir células que regridem e crescem, mas elas podem manter um segredo que pode ajudar nos avanços na medicina para animais e humanos. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa.
Um Maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica.
Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá.